Olá, meus amigos, irmãos, mais uma vez com vocês para a segunda parte da nossa live, né? Deus abençoe, pedimos que o Senhor nos ilumine, nos ajude a fazer a sua vontade, a falar de acordo com o que Ele nos permite falar, para a glória do seu nome. Estamos convidando a Mariana, que é a protagonista desse episódio, né? Contando a sua experiência de adaptação no campo. Ela veio para cá com 12 anos de idade. Não queria vir, né? Como falamos na primeira parte. Mas ela perdeu na votação, né? Votou, meu voto vale 5, da mãe vale 5, dela vale 1, ela perdeu. E eu e o Gabi sempre votamos juntos, então. Mas, enfim, ela veio e Gabi conta o resto. Por favor. Eu sou muito boa de contar história, mas enfim, ela veio, não estava muito triste de perder os amigos, foi um processo de adaptação. Ela. Deixa que eu faço isso. Então, o que aconteceu? Ela veio para o campo, os amigos realmente. Ah, Mali aí, ó. Tá chegando. Oi, Meu amor. filhota. Eu estava aqui tentando lembrar o que foi que a gente conversou Fazendo um resuminho da primeira parte. Da primeira parte, que caiu a internet e a gente ficou sem a conclusão, né? Então, eu estava falando que você veio para cá, deixou os amigos lá, foi um processo de adaptação que no início você não estava gostando, depois você começou foi um processo lento, mas a família ficou mais unida, você começou a gostar das atividades do campo. Fez amizade com Jesus. Fez amizade com Jesus. Começou a ler bastante o Espírito Profecia e a Bíblia. Que tinha dificuldades no início e depois você foi adquirindo gosto cada vez maior por isso. Por isso, conheceu outras coisas, pelas atividades do sítio, que também não gostava, depois me dei conta, um certo momento, me dei conta de que gostava de uma coisa que não gostava antes. Sem perceber, a gente vai mudando o gosto, né? Sim. Então, o nosso objetivo aqui era justamente incentivar os pais que se preocupam com a felicidade dos filhos e com o contentamento dos filhos, que é uma coisa um pouco diferente, porque eles não ficam contentes, muitas vezes, de fazer essa mudança, mas que no final vai ser benéfico para eles. Que o que Deus propõe sempre é o melhor. Exatamente. Também da conscientização da criança do que é realmente a vontade de Deus para ela. Então, que os pais mostrando, olha, nós estamos aqui, nós também não sabemos o que vai acontecer nessa mudança da cidade para o campo. Também temos um pouco de medo, mas está aqui, a promessa de Deus é essa, a ordem de Deus é essa, e nós vamos andar nesse sentido. Temos que preparar os filhos para entrar na fornalha. Isso. Se a gente tem medo de trazê-los para o campo, ou de levá-los para o campo, porque pode ter alguma surpresa, alguma coisa desagradável. Imagina o dia que eles tiverem que escolher entre se ajoelhar diante de uma estátua e ir para a fornalha. Então, tem que aprender a fazer o que é certo pelo que é certo, independente dos resultados, das consequências. E nesse processo também, lembrando, você acabou fazendo outras amizades, às vezes virtuais, né? Às vezes não estavam todos aqui ao mesmo tempo, mas conheceu outras pessoas que também partilhavam desse mesmo estilo de vida, não só no Brasil, como fora também. Teve a chance de sair e aprender uma língua estrangeira, que foi o inglês, com pessoas nos Estados Unidos que também moravam no campo, né? A família Martins. Em 3 meses, né? E aí tudo contribuiu, né, para o progresso nesse sentido. Então, a gente estava... Quando a internet caiu na outra semana, foi quando você estava falando sobre a experiência de ter um certificado de ensino médio. De ensino médio.
que você não concluiu o primeiro, como é que é, o fundamental. Concluiu o fundamental. Isso. E aí não fez o ensino médio. Não fez mais o ensino médio. Aí, quando chegou, fez 18 anos, isso. Ela foi fazer como é que chama lá o negócio? A gente acha que é supletivo, mas ela disse que não era exatamente isso, né? Não era exatamente isso. O nome é supletivo, né? Mas ela fazia só as provas. Mas é bem, uma coisa aí contou também que você pegava as apostilas, estudava em casa, orava a Deus para saber no que você deveria se empenhar mais. Tinha coisas que não eram, que você achava que não valiam a pena. Nocivas e não devia ir para sua mente, ela abandonava, não estudava nada. Eu lembro do estudo de literatura. Literatura, filosofia, uma parte de ciências que não condizia com a nossa fé, tudo isso não foi estudado. Na verdade, eu não lembro disso, mas eu lembro que não eram tão questões nocivas, mas que eram que não iam ajudar. Então era uma perda de tempo e de energias, assim, sabe? E isso é nocivo. Mas tudo bem. No meu lembro também que a gente teria que ler livros que também não condiziam com a nossa fé, né, no estudo de literatura. Bom, e aí você ia contar o que aconteceu exatamente com a professora de matemática. Foi aí que a gente não conseguiu mais continuar. Então, eu acho que, na verdade, começou com a professora de física, que ela chegou e falou assim, mas de onde você veio? De onde que você surgiu? Porque a maioria das pessoas que faziam esse tipo de programa eram geralmente adultos que não fizeram os estudos e agora, de repente, com família, querendo achar um emprego, queriam voltar aos estudos para ter uma vida melhor, né? E eu não me encaixava no padrão de pessoas que estavam ali. E aí ela ficou assim muito curiosa, mesmo porque a gente teve uma conversa sobre televisão. Nem lembro como é que a gente chegou nessa conversa, mas ela me perguntou sobre televisão. Eu falei que não assistia. E ela falou que tinha 2 filhas que também não queria que elas assistissem. Aí a gente começou a conversar sobre isso. E de repente ela falou assim pra mim, mas de onde você veio? Aí eu fiquei, olha, eu moro ali do lado, na cidade do lado, no sítio. Aí contei um pouco da minha vida e tal. Mas enfim, daí começou entre os professores a falarem sobre mim, assim. Daí eu fui fazer as provas de matemática. E no início ela não queria dar as apostilas para mim, porque a gente ia viajar. Eu peguei todos, eram 8 módulos, eu queria todas as apostilas para estudar enquanto a gente estivesse fora. E ela não queria me dar. Mas no final ela me deu. Aí eu voltei, a gente voltou de viagem, aí eu fiz todas as provas de vez, assim. Ela também fez a mesma pergunta, mas de onde você veio? Aí, mas é uma grande oportunidade para testemunhar. Aí eu contei pra ela a minha vida, por que a gente estava fazendo isso, o que a gente tinha ido fazer no Amazonas, que era... Na verdade, não era Amazonas, era no Pará. A gente tinha ido no Pará. Aí eu falei assim, porque meu pai foi fazer uma semana de oração. Ah, você é evangélica? Não, né? Sou adventista. Falei assim, tá? Ah, adventista? Assim, eu às vezes vou na igreja adventista. E aí, conversa vai, conversa vem e tal. Aí, de repente, ela falou pra mim, eu queria estudar a Bíblia. Mas eu não quero estudar com ninguém, não. Eu queria estudar com você. Porque eu gostei de você. Acho que você não tem malícia. Aí, então, eu queria estudar com você a Bíblia. Aí começou a nossa série de estudos. Graças a Deus. Toda semana... Levava a Mariana na cidade vizinha, ficava esperando no carro enquanto ela subia no apartamento lá no prédio para dar estudo para a professora. No início foi na escola mesmo, né? A gente estudava na escola mesmo. Aí depois que eu terminei os estudos, aí continuou na casa dela. Foi uma bênção. Ela se batizou. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom. Eu lembro também da professora de português que não queria te dar apostila, aí você agradeceu e tal,
Lembra que você estava saindo, ela falou, volta aqui, faz essa redação. Lembra? Não lembro disso, mas eu lembro que ela é o seguinte. Eu lembro que Aí você fez, como eu você tinha fez a falado antes, redação. como eu tinha falado antes, eu orava ao Senhor para não gastar muito, assim, para eu usar os meus talentos para a honra e glória de Deus. Isso inclui o tempo e as energias também. Tem tanta coisa necessária para ser feita nessa terra, especialmente quando você mora no sítio, tem muito trabalho. Então, não só trabalho, mas tem áreas da vida que requerem mais, né, mais estudo, digamos assim, mas mesmo que seja coisas da casa que eu precisava aprender, coisas úteis para minha vida, que eu não queria gastar tempo com aquilo que ia ser inútil. Então eu orei ao Senhor para Ele me ajudar a fazer essas escolhas. Como eu disse da outra vez, né? E português era uma das coisas que eu... Agora não parece tanto, né? Porque faz tempo que eu não falo português direito. Aqui na Itália eu não falo mais português. Então eu tô esquecendo bastante coisa. Já não escrevo mais tão bem. Liga todo dia para o papai e para a mamãe, conversa 1 hora conosco para você não perder esse. Eu teria que ligar todo dia para vocês, ler livros, né? Eu precisaria fazer isso. Mas, enfim, fiquei um tempo sem fazer isso, daí meu português piorou bastante. Mas, enfim, nessa época ainda o meu português era bom. Eu sempre gostei de ler, sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Escrever também. Aí eu cheguei sem estudar, na aula na classe lá na sala de português. Eram 10 módulos, assim, misericórdia. Se eu tiver que estudar para 10 módulos, a gente não... eu vou terminar isso ano que vem. Então, eu olhei só tem alguém perguntando quanto tempo que eu moro na Itália. Faz 7 anos. 7 longos anos. Longos anos, né, pai? Mas é o seguinte, Parece rapidinho, um parênteses aqui. É que quando eu vim para Itália, a intenção não era ficar aqui. Então, eu praticamente usei todo o tempo e as minhas energias para aprender o italiano. E aí eu esqueci, assim, deixei de lado o português, mas é porque eu achei que eu fosse voltar para o Brasil e aí era melhor eu me dedicar para o italiano. Mas aí aconteceu que eu acabei ficando aqui, aí o português ficou perdido. Mas enfim. Vamos terminar a história, né? Vamos terminar a história. Aí eu cheguei lá na aula, eu peguei o primeiro módulo, dei uma olhada, assim, essas coisas eu já sei. São coisas que eu já sei. Por que eu preciso estudar de novo uma coisa que eu já sei? Então, vamos lá, né? As coisas que eu não sei, vou estudar. Mas se eu já sei, eu falei, professora, posso fazer a prova? Ah, não, primeiro você precisa fazer a redação. Tá bom. Aí eu falei, então como é que funciona? Ah, pega essa pasta ali, olha no catálogo, assim, escolhe um tema, qualquer um, e faz a redação. Aí depois você pode fazer a prova. Tá bom. Eu olhei lá, fiz uma redação que ficou tão bonitinha. Eu lembro até hoje. Era sobre os pássaros. Enfim, eu escolhi o tema dos pássaros e fiz uma redação. Mas ficou muito bonitinha. Aquela redação eu gostei, que tinha que ter guardado. Aí entreguei. Ela olhou, fez a mesma frase das outras. De onde você veio? Aí eu falei, professora, eu queria fazer a prova, mas agora? Sim, Mas você tem certeza? Tenho. Mas você tem certeza absoluta? Porque se você fizer, é aquilo. Se professora, eu tenho. Aí ela me deu, fiz a prova, 10. Se professora, eu queria fazer a próxima. Ela achou que eu tava louca. Mas ela foi fazendo redação, prova, até o quanto eu consegui. Aí depois no outro dia mais. Mas isso é uma bênção, porque assim, a gente, lógico, eu não fiz isso em todas as matérias, eu fiz isso em português porque eu era boa de português. Mas onde as matérias que eu não era tão, não era o meu forte, aí eu levei mais tempo. Mas enfim, a bênção é que a gente, nesse modo a gente pode ir no nosso ritmo. Desculpa, tem um galo cantando aqui, aqui na porta. Mas a gente pode ir no ritmo e ao mesmo tempo o Senhor pode nos usar para tocar no coração das pessoas, para ver que quando a gente vai para o campo, quando a gente estuda em casa, não é que a criança vai ficar
em desvantagem. Vai ficar burra. Vai ficar bicho do mato. Não é isso que acontece. Aliás, eu tenho visto que as crianças no campo mostram um grande diferencial acima das crianças urbanas. Muito diferencial. Em todos os aspectos. Não vai conseguir se socializar, não vai conseguir, como que fala? Ficar ao passo das outras. Não é verdade. Não é verdade. Então, a gente... Quando Deus propõe quando Deus dá um conselho, ou uma ordem, ou qualquer coisa que seja, Deus sabe o que está fazendo. E a gente fica com tanto medo que a gente não confia em Deus. Mas se a gente confiasse que Ele é o Senhor, que toda sabedoria vem dele, então o que Ele está querendo para nós é o melhor, porque Ele sabe o que é melhor. Mas não só. Que também todo o amor vem dele. Ele nos vê como seus filhos, é o que Ele quer o melhor pra gente. Então, sabedoria e amor, aí a gente não precisa ter dúvida que o ideal, o que Ele apresenta para nós como o seu propósito é realmente o melhor. A gente não precisa ter medo. E a gente pode crer que vai ser realmente melhor para nossa família. Talvez no início não pareça, porque muitas vezes precisa, assim, de um período... A gente passa um período de adaptação, assim. Mas depois a gente descobre que realmente é muito melhor do que a gente imaginava. Então, como o pai da outra vez tinha dado um exemplo, né, pai? Da macadâmia. Ela não queria comer macadâmia porque estava comendo só amendoim. Aí, quando experimentou a macadâmia, não quis mais amendoim. Então, é porque às vezes a gente faz isso. Não quer porque nunca experimentou. Tem medo, acha que vai ser ruim. Mas se a gente experimentar, a gente vai ver que é tão gostoso, é muito bom que a gente vai querer nem mais amendoim. Tem gente que experimenta e já de cara, é muito gostoso, não quero nunca mais amendoim. Tem gente que da primeira vez, meio esquisito, nunca tinha comido antes, aí come mais um. No 10º, daí o negócio não para mais, né? Então, eu queria recomendar... O negócio não para mais. Então é isso. Tem gente que mudando lá, já de cara se adapta, já de cara não tem nenhum problema. E tem pessoas assim, tem crianças assim, tem adolescentes assim, que já de cara gosta, se adapta, não tem nenhum problema. Tem crianças ou adolescentes como eu que no início tiveram algumas dificuldades. Mas depois eu mesma, depois de alguns meses, nem anos, poucos meses, já eu mesma não queria voltar mais para casa, porque eu vi que era realmente o melhor que Deus queria para mim. Então, eu queria recomendar para os pais leitura do Serviço Cristão. Parece o contrário, mas é Serviço Cristão. E o capítulo é O Lar como Centro de Educação Missionária. São 5 páginas só, mas é uma leitura imperdível. O Lar como Centro de Educação Missionária. Eu vou ler uns trechinhos pequenos aqui. Eu gostaria de ler tudo, que lindo que é. A primeira ocupação na vossa vida é ser missionário no lar. Toma este filho, esta filha, diz Deus, e educa-os para mim. Então nós temos que educar os filhos para Deus. Eles são a herança do Senhor. Né? Gente, é impressionante, 5 páginas, está concentrado aqui, como a gente tem que educar os nossos filhos desde tenra idade, a serem abnegados, né? A serem uma bênção para as pessoas, preocupar-se com os doentes, com os idosos. A maior prova do poder do cristianismo que se pode apresentar ao mundo é uma família bem ordenada, bem disciplinada. Isso recomendará a verdade como nenhuma outra coisa poderá fazer, pois é um testemunho vivo de seu virtual poder sobre o coração. Então, o que a gente pode falar para esses pais? Sigam a vontade de Deus, né, filha? Porque Sim. Deus tem a sabedoria. Aqui ainda fala, ainda fala do culto familiar. E cita Abraão como exemplo. O culto familiar deve ser feito no lar de manhã e à noite. Os filhos devem participar, tem que ser aprazível. Né? E aqui tem outro trechinho que fala assim: vi Satanás plantando sua bandeira nos lares dos que professam ser os escolhidos de Deus. Satanás planta a sua bandeira. E hoje acho que ele planta de uma forma muito eficiente, que é com tablet e celular.
Mas Deus dá poder para a gente seguir a bandeira. Aqui diz o seguinte: mas Deus planta a bandeira manchada de sangue de Cristo. Nós devemos seguir essa bandeira. Satanás tem a liberdade de pôr a bandeira dele, de fazer as tentações dele, porque nós estamos em guerra. Mas nós não precisamos sucumbir a isso. Não precisamos cair no modelo satânico, no modelo de diversão, de competição, no modelo de querer agradar os filhos na sua natureza egoísta. Nós temos orientação para educar nossos filhos, na verdade, como sendo úteis, prestativos, entende? Abnegados, obedientes. Que o Senhor ajude a cada pai nesse sentido. Agora, busque instrução da palavra. 5 páginas só. O Lar como Centro de Educação Missionária, do livro Serviço Cristão. E a partir daí, a gente falou com a Kikinha, a gente conversou com ela, falando que ela resolveu atender a orientação de Deus, a vida dela deu uma virada. Ela acabou abrindo uma escola no campo. Aliás, você também trabalha lá, né, filha? Também dá aulas de línguas online, né? E no seu caso também não foi muito diferente, né, filha? Porque acabou que você teve a oportunidade, assim, de se aprofundar em línguas, em 2 línguas, e hoje você dá aula, né? Na verdade, 3, né? Tem o português também. Português, ela não se aprofundou mais, né? Mas enfim, e dá aulas de inglês e dá aula de português, de italiano. Então, que era uma coisa que não estava dentro do nosso, do que a gente imaginava antes, né? Não e tá. A gente não tem ideia, né? Dos caminhos do Senhor. Sim. Não tem ideia. Agora, eu queria que você, a gente não preparou isso, né? Mas eu queria que você me dissesse se você já observou diferenças entre as crianças que são educadas no campo e na cidade. O que você consegue observar? Você já fez essa observação? Muitas diferenças. Sim, muitas. E outra coisa, emendando nisso aí, eu queria sobre a espiritualidade dessas crianças na medida que elas vão crescendo. Se você também consegue ver alguma diferença nesse ponto. Tá, eu queria começar dizendo o seguinte, que como a gente fala assim sobre alimentação, a alimentação ela tem o seu papel na nossa vida, tem a sua influência na nossa saúde, sim. Mas a alimentação sozinha já ajuda na saúde, mas ela está dentro de um contexto que é um estilo de vida, que seria também com exercício e tomar sol, respirar puro e tudo mais, né? Então, assim, também é a questão da mudança para o campo. Isso, por si só, influencia as crianças? Sim, mas também ela tem que estar dentro de um contexto. Não é somente a mudança para o campo que vai fazer a diferença completa, né? Tem pessoas não cristãs, não religiosas que mudam para o campo e têm resultados bons para com os filhos, mas não na espiritualidade dos filhos, em outras áreas. Então, é o seguinte, o que eu acho? Só para dizer, né, que não é garantia. Nós estamos falando assim, as crianças que vão para o campo serão assim, as que não são nunca vão poder ser assim. Não é isso, mas é que há uma grande chance de ser assim. Então... É uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Você vai usar a ferramenta adequada para a educação. Exatamente. Dá para fazer o mesmo trabalho com outra ferramenta? Dá, mas vai ter muito mais trabalho, né? Então, é assim. O que eu vejo de diferença das crianças educadas no campo, agora, sem tanto a ver com a espiritualidade, sejam de pais cristãos ou pais não cristãos, que as crianças que são educadas no campo, que crescem no campo, elas têm um espírito de serviço muito maior. Um Sim. espírito de utilidade e de compreensão de causa por efeito. Então, a criança consegue... Muito mais. Falou.
Pode É, continuar. Pode continuar. Posso continuar? Tá bem. Tá vibrando. Tô vibrando. Ok. Então, a compreensão da causa por efeito, o senso de utilidade do serviço. Então, elas são mais resistentes fisicamente, elas conhecem muito mais a natureza, o nome das plantas, o que pode comer, o que é venenoso. Então, isso é outra coisa. Teve uma criança que veio aqui na minha casa e eu achei que talvez o pinheiro ela reconhecesse. Falei assim, qual que é o nome dessa árvore? Ela olhou assim, olha, dá uma olhada na folha, de repente você lembra. Ela olhou a folha. É alecrim? Alecrim? Que dó. Não tem noção. A vida é muito artificial. Então, a alecrim, ela vê só já no pote. Então, as crianças que crescem no campo, elas têm uma noção maior da vida real, do que são as coisas, de onde elas vêm, o trabalho que dá para fazer as coisas. Então, elas dão muito mais valor também. Essa é um outro componente. Elas tendem a dar muito mais valor às coisas. E se acontentar com coisas mais simples. Essa é outra coisa. Sim. Então, elas têm felicidade simplesmente de brincar com um pauzinho. Pauzinho já fez a felicidade da criança. Então, essas são algumas das coisas que eu vejo na diferença das crianças que crescem no campo e as que crescem na cidade. Também que elas são mais tranquilas. Realmente não tão agitadas, né? São tranquilas. E... Só um parênteses. A gente recebe, né, muitas pessoas aqui, só falando para o pessoal que está assistindo, e as crianças que às vezes moram em apartamento, elas chegam aqui, vem aquele gramado, elas gritam, saem correndo, e correm, como se nunca tivessem tido espaço para dar dó. Sobem nas árvores. E a gente aqui não tem um programa específico para crianças. E, no entanto, elas não querem embora. Não querem embora. Não querem embora. O Mauro fala quase o final de semana inteiro. Elas não têm muitas atividades para elas. Nada para criança específica, elas não querem ir embora. E elas não querem ir embora. E comida só 3 vezes por dia, e tem nada de guloseima, nada de suquinho, de frutinha, Yakult, Danone, nada dessas coisas nos intervalos, e as crianças querem morar aqui. Fala, morar aqui. Continua, meu amor. Então, para dizer que elas são mais agitadas, como presas, como se fosse uma água que está represada e você solta e o negócio... Né? Gostou do meu fá? Então, agora voltando aqui para minha análise, para minha observação. O que agora, mais para famílias adventistas, cristãs, espirituais, que querem dar essa educação para os filhos, o que eu vejo é que tem uma aproximação, uma relação com Deus diferente. Porque é uma relação com Deus que vê Deus na natureza, vê as obras dele. Então, não é à toa que o salmista diz, né? O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A natureza, ela realmente fala de Deus para o nosso coração, ao nosso coração. Então, quando as crianças estão, né, no sítio, uma das coisas que muda espiritualmente é essa, que tem muitas mais parábolas ao alcance da vida. Então, a continuidade do pensamento em Deus é muito mais fácil, porque tudo nos remete a Deus. Então, quando você não é somente a leitura da manhã, durante o dia, aquilo volta à sua mente, porque tem várias coisas que te lembram daquilo que você leu. Então, o meu pai é muito bom disso. Ele me ajudou bastante em ver Jesus nas coisas, em tirar lições das coisas. E desse jeito,
a comunhão com Deus é constante. Não é só uma coisa de manhã e outra à noite, e durante o dia o pensamento vai para outros lugares, para as atividades da vida e para o barulho, etc. Mas, enfim, é uma continuidade no pensamento em Cristo. O poder cantar, enfim, muitas coisas que na tranquilidade é bem mais fácil. E tinha uma outra coisa também, mas eu acho que eu esqueci agora. Vou tentar lembrar. Então, mas a instrução de Deus é essa, não é invenção minha. Fala assim, é levantando, andando, sentando, deitando, tem que falar o tempo todo para os filhos. Entende? Agora, se você não está perto dos filhos, como é que você fala? A escola vai fazer isso? Não vai fazer. A creche vai fazer isso? Não vai fazer. A vovó vai fazer isso? Não, porque vovó é para brincar, não é para educar. Então, é pai e mãe que tem que fazer isso. Outra coisa que eu queria falar é que também o trabalho missionário em família, ele começa a ter mais sentido, você não acha? Por exemplo, Cantar para os vizinhos. a gente faz um trabalho missionário na cidade. Qual é o trabalho missionário que a gente faz? Geralmente a gente está envolvido com algum programa da igreja, vai distribuir um livro num dia, vai fazer uma, sei lá, o que no outro dia? Mas um programa. Mas no campo parece que a nossa casa vira um centro missionário. Sim. Porque quando a gente recebe as pessoas, a gente recebe elas para fazer o culto, e as crianças vão participando disso, porque elas também têm que ajudar no preparo, em como que essas pessoas vão se sentir. Então, eu creio que nosso trabalho missionário também, ele começou a ser mais familiar, sim, né? Depois que a gente mudou para o campo. Na verdade, o diabo ele tirou o pai da família, né? Na Revolução Industrial, ele tirou o pai da casa. Depois, com a Revolução Feminina, ele tirou a mãe de casa. E com a Revolução Tecnológica, ele trouxe o diabo para dentro de casa. Então, desagregou a família. Então, nós temos que voltar às origens, voltar a ter a família unida, trabalhando no campo, vivendo juntas, crescendo juntas, enfrentando o desafio juntas, o carro atola, todo mundo ajuda a empurrar, todo mundo ora para o Senhor nos ajudar a resolver o problema da água que secou, o problema do gafanhoto que está comendo a planta, sabe, o bichinho que morreu, o animalzinho que morreu, a gente pode ensinar sobre os efeitos do pecado, sobre a ressurreição, sobre a promessa de Deus, tudo é lição para nós aqui. É uma bênção. E isso não pode ser terceirizado, meu amigo. Se você está me ouvindo, se é um pai ou uma mãe, isso não pode ser terceirizado. A educação de filhos é responsabilidade de pai e mãe. Outra coisa que eu vejo que as crianças também aproveitam muito mais no sítio é uma liberdade. Uma liberdade, uma liberdade. Eu vou falar uma coisa simples, que eu lembro que você gostou e ainda gosta. De andar na carroceria da caminhonete. A gente não levou nunca mais você num... Como é o nome daquele? Hopi Hari. Que Hopi Hari. Nunca mais levou no Hopi Hari, mas o fato de andar na carroceria, pegando aquele vento, já era suficiente para você se sentir bem e na aventura. Na aventura. Tudo vira uma aventura. E outra coisa também, mesmo lembra que o carro... Muitas vezes passava por baixo de coisas que pegava. E a gente ia baixar. E andava não só na carroceria, como do lado de fora da porta, né? Se segurando assim. E aí seu pai fazia algumas orvalho, né? Sim, quando tava com a cerca viva, com todo o orvalho, aquele molhado, o pai ia bem de propósito, bem para aquele lado, né? Para me molhar toda. Sim. Outra coisa, emoção. Vou te falar, até quando a gente atolava o carro, não foram poucas vezes, né? O fato da gente ir para a lama, ter que empurrar o carro, ter que resolver problemas, tudo isso... O carro patina, você está atrás empurrando, para onde vai o barco? Para você. Que divertido. É geoterapia. Na hora a gente pode não achar ruim, mas
mas são coisas que as crianças, para ela, parece uma aventura inesquecível. Mariana, você lembra quando o carro, a estradinha, estava carregada, hiper, super carregada, e não conseguiu subir aquele morro, e tinha um senhorzinho que falou assim, só está subindo trator, nem Fusca sobe. Você lembra? Conta para nós. O que você lembra dessa história? Eu lembro. Pode contar, pode contar. Então, a gente sempre volta de viagem carregadíssimo, né? Que aproveita a viagem para fazer muita coisa. E estradinha, tração dianteira, não tem tração nas 4 rodas, o morro estava uma lama pura, e eu embalei tudo que foi possível, e chegou num determinado lugar, parou, e o senhorzinho ali, acho que ele já estava esperando ali para dar os recados, né? E falou aquela frase que eu acabei de dizer, não está subindo nem Fusca, porque Fusca tem tração traseira, só trator. Aí descemos de ré. Eu murchei um pouquinho os pneus dianteiros para dar um pouquinho mais de garra, aderência. Fizemos uma oração, e eu falei para Mariana assim, filho, esse senhor não conhece o poder do nosso Deus. Se o nosso Deus quer que a gente suba, nós vamos subir. Se ele não quer, não tem problema, a gente deixa o carro aqui em qualquer lugar e vai a pé, só são mais 9 quilômetros para chegar em casa. Morro acima, a gente vai. Agora, impressionante o que aconteceu, embalei tudo que eu pude novamente, agora com os pneus um pouco mais murchos. Parou exatamente no mesmo lugar. Patinou. E depois que patina, esquece. Só que interessante. Nós oramos assim, Senhor, autoriza o teu anjo a colocar um dedinho nesse carro para ajudá-lo a subir. E parou exatamente ali onde parou da outra vez, mas de forma impressionante, o carro continuou subindo. Logo depois que parou, ele subiu e terminou o morro. O senhorzinho, eu olhei para o retrovisor, o senhorzinho estava assim. Entendeu? Então, o que eu entendo? Por que o carro não subiu de primeira, direto? Por que ele parou no mesmo lugar que antes? Eu entendo que Deus foi mostrando, não é porque você murchou o pneu, porque você embalou mais que ele subiu, não. É porque eu estou proporcionando isso para vocês. E nós ficamos muito agradecidos a Deus por essa bênção. E isso, a criança vê isso, presencia isso. É uma experiência real de fé, de intimidade com Deus. É um Deus real, não é um Deus de ilustração, de historinha, de escutar na pregação. É um Deus vivo que atua na sua vida. Isso não tem preço. Isso aí. Eu acho que foi isso. Fala, meu amor. Eu queria falar mais 3 coisas. Não, peraí. Sim. 3 coisas, né? 3 Porque coisas. Vários de baixo, né? Vários de baixo. Tem que ensinar os filhos sair do comum. Os de baixo que contam. Então fala, meu amor. Uma é a seguinte. Peraí, rapidinho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Aí. 3 coisas as seguintes. Eu vi que tem 2 perguntas. Uma é, na verdade, uma é um comentário sobre um filho que o filho mais novo quer ir, o filho mais velho não. Isso é bem comum. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor, porque as crianças geralmente são bem animadas para mudar para o campo, e já os jovens, os adolescentes e jovens não, porque eles estão acostumados, já tem as amizades e tal, estão acostumados. Mas ele já tem um ciclo fora do lar. Sim. Isso mas não desanime por causa disso, porque eu mesmo também não queria ir. E fui, como já falei, vou repetir, os primeiros meses foram difíceis, mas amei. De repente, o seu filho possa precisar de mais do que somente alguns meses. Mas eu tenho certeza que quanto menos ele vai, pelo menos, entender o porquê dessa orientação de Deus. Talvez, eu não sou ninguém para dizer, com certeza ele vai gostar, vai amar, nunca mais vai querer voltar. Não posso falar isso, mesmo que eu acho que seja provável. Acho que seja provável, mas isso também não tem. Há pessoas que nunca gostam, não passaram pela experiência. Há pessoas que nunca vão deixar de preferir a cidade.
Mas conversando, explicando o porquê das coisas, o porquê da decisão, pelo menos ele vai entender. E vai racionalmente, creio que vai estar convencido de que realmente aquela era a decisão melhor para ser feita. Outra coisa tem pessoas que querem mudar para o campo, mas precisa de um tempo ainda para isso, né? Não é uma coisa que amanhã eu já estou no campo. Tem coisas que a gente pode fazer enquanto a gente ainda não está morando no campo? Sim, muitas coisas podem ser muitos princípios podem ser aplicados mesmo na cidade, na expectativa, né? Na espera de mudar. Familiar. Começa com o culto familiar. Culto familiar, as crianças participando dos deveres domésticos, mesmo talvez encontrando parábolas na vida, né? Na vida prática, para que o conhecimento bíblico não seja somente teórico, mas que ele possa ser aplicado no dia a dia. Que mais? Causa pro efeito também na cidade. Não vai poder falar sobre tudo, não vai ser tudo tão visual, mas pelo menos levar as crianças a raciocinar sobre as coisas, sobre de onde elas vêm e tal. Muitas coisas podem ser feitas também na cidade, na expectativa de na mudança para o campo, já muitos princípios podem ser aplicados. Essa é outra questão. E a última é uma pergunta que eu vi que está escrita também, mas eu vou passar pro pai. Só vou fazer a pergunta porque está escrita, mas eu vou passar pro pai. Que bom que você está falando que eu não consigo ler as letrinhas. Eu também não consigo ler. Desculpa, gente, se ficou alguma coisa assim, eu tô tirando o óculos por causa do reflexo da luz e não consigo ler o que está escrito. Que sem óculos eu não enxergo de longe nem de perto. Não, mas eu acho que só tiveram essas. Pelo menos que eu consegui ler só foram essas. E quando... Essa é uma pergunta, na verdade, difícil. Qual a última? Para fechar com chave de ouro, né? Bom, já falamos sobre quando os filhos não têm vontade de ir. Mas e quando é o marido que não tem vontade de ir? Ou a esposa que não tem vontade de ir? Uhum. Só um dos dois. Sim. Antes de você falar, meu amor, deixa eu só falar que é justamente o tema da live do próxima semana. Porque eu vou trazer a Aline, sabe a Aline do André? Você lembra? Você conheceu ela, amor? Sim, sim. Sim. Então assista que é uma a mulher próxima de live. oração e que teve também a vida uma virada. Tanto ela queria ir para o campo, ele não queria ir para o campo e agora ambos estão no campo, desfrutando, amando e trazendo outras pessoas. Então, só para dar uma palhinha, que na próxima semana nós vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o poder da oração intercessória. Sim. Então, Agora, de repente... agora com você. Fala aí. Vai Eu dar uma queria só falar assim, quando a mulher não quer ir, tá? Porque a live vai ser quando o homem não quer ir. Vamos falar também da mulher. Não, mas acho que os dois. Mas é o seguinte, quando o homem quer ir e a mulher não, tem um problema anterior aí nessa situação. Quem é o cabeça do lar? Quem é o líder espiritual? Talvez o homem esteja falhando como sacerdote. Porque se o homem for realmente o sacerdote do lar, desempenhando as suas funções de sacerdote, sua esposa o reconhece como uma pessoa que é orientada por Deus, uma autoridade na palavra, que age de acordo com a vontade de Deus, ela vai segui-lo. Se você amar a esposa como Cristo amou a igreja, né, a esposa vai querer te seguir. Agora, se você é um mandão, um ditador, se você é um sujeito que chega em casa, não ajuda nada, sabe, não é carinhoso, não é aí quer impor a sua vontade, não vai ter sucesso. Agora, todas essas coisas são problemas complexos, né? Quando um quer ir, o outro não quer ir, é complexo, não é simples. Sim, não é simples. E a gente tem que ter a sabedoria, exatamente, de saber que uma coisa é o ideal, outra coisa é um real. Né? Uma coisa é ideal, outra coisa é o real. E na realidade, às vezes a gente não opta pela melhor opção. A gente opta pela possível opção, naquele pela momento. Menos pior. Tá, eu vou Então, por exemplo, já recebemos muitas pessoas aqui, falam assim, meu marido não... uma experiência real.
Meu marido não quer ir para o campo. Eu vou sozinha. Não. Eu vou sozinha, vou deixar Vou ele. deixar, Porque não. a ordem de Deus Não. é a gente ir para o A campo. ordem de Deus também não é separar sem motivo de adultério. Exatamente. Existe uma outra ordem de Deus que diz para você não deixar seu marido. O marido não deixar a esposa e a esposa não deixar o marido. E aí, qual que a gente obedece? Entendeu? Sim. Então, qual é o principal? Você vai desmanchar a sua família para poder ir para o campo sozinho? Não. Então, precisa de sabedoria de Deus. Não é uma receita de bolo. Não tem uma receita de bolo. Você faz assim, A, B, C, D, E, junta esses negócios, põe no forno a 180 graus e sai uma família bem estruturada para o campo. Não acontece desse jeito. Tem que ter oração. Jejum, oração. Tem que ter sabedoria. Súplica. E às vezes, eu vou dizer, você vai ficar com um sonho de ir para o campo e não vai sair. Mas pode dar-se o caso. Mas você fez o seu melhor. Você pode ganhar o seu cônjuge. Sim. Você quer fazer o melhor. Então, o que eu digo, tudo o que eu digo, né? Digo eu, mas não é só eu, né, amor? Nós dizemos. Tudo começa pela entrega. Tem que entregar. Tem que entregar. Uma curiosidade. Uma senhora me ligou e falou: irmão, eu não consigo fazer com que meu marido goste de arroz integral. É para a gente terminar com algo mais leve. E os meus filhos e eu comemos, eu tenho que fazer arroz branco para ele. Eu estou com receio dos meus filhos passarem a comer arroz branco com o meu marido. Deixando o melhor. Né? O que eu faço? Eu devo obrigá-lo a comer arroz integral? Eu falei: não pode fazer isso, ele tem liberdade. Agora, por que a senhora capricha no arroz branco, irmã? Deixa papa, deixa sem sal, da outra vez salga, da outra vez dá uma queimadinha. E o que capricha no integral, põe castanha ralada, põe azeite, põe salsinha, faz coisa caprichada no arroz integral e deixa o branco feio. Olha só o que a Maura fez. E ela fez. Uma semana depois, ele: irmão, o senhor não acredita, mas o meu marido só come arroz integral. Eu falei: amém! Então, eu preciso pedir sabedoria para Deus, para, sabe, em vez de entrar em atrito, seu esposo não gosta do campo, sua esposa não gosta, onde vocês vão no feriado? Vai no hotel fazenda, vai visitar alguém, vem aqui no Ararate visitar a gente, entendeu? Vocês não vão gastar nada. Faz uma hortinha em casa, não tem espaço, planta no vaso, olha que delícia, plantado aqui, olha que esse tomate tem gosto de tomate, não tem gosto de veneno, olha que delícia. Sabe, tem estratégias que Deus pode te ensinar para você levar o gosto para a pessoa que não tem gosto. Acabei de lembrar de um casal, eu acho que eu vou trazer eles para fazer uma live também. A Maria Rúbia e o marido, esqueci o nome, professor de inglês. Você lembra dele? Você estava aqui, minha filha? Que ele chegou aqui definitivamente, no final de semana. Eu não nasci para campo, eu sou urbano. A minha formação é para serviço urbano. Eu não tenho, depois de passar um fim de semana aqui, eu não tenho nada a ver com campo. Não, a esposa queria muito vir e trouxe ele. E a primeira coisa que ele falou com a gente foi: olha, boa noite, mas eu não vou para o campo, tá? Porque eu sou urbano. Minha profissão e tudo. E estamos os dois no campo. Uma benção. Então, é assim. Amém. Que Deus nos ajude, né? Que Deus nos ajude. Acima de tudo, a confiar, né? Que Sim. Os propósitos de Deus são realmente os melhores para nós. E que se ele dá um conselho para nós, é porque isso vai ser realmente para nossa felicidade já desde aqui, não para somente a nossa felicidade no céu. Os conselhos que Deus nos dá são para a nossa felicidade mesmo terrena. E que Ele vai cuidar de nós, Ele vai nos ajudar a colocar em prática todas essas coisas, de modo que a gente seja feliz. E que sejamos uma bênção para as outras pessoas também. E isso tudo, né? Não assim, de qualquer jeito, não sem sabedoria, mas pedindo a sabedoria de Deus, de joelho no chão. Deus vai mostrar qual estrada seguir,
qual caminho seguir para cada caso, né, individual. Porque, como a mãe falou, não é receita de bolo, mas a gente pode, quando com o coração sincero, buscando ao Senhor para que Ele possa abrir as portas, para que Ele possa guiar, ter certeza que a gente não vai se arrepender. Sim. Deus é bom. Ele está mais disposto a nos ajudar do que nós de sermos ajudados. Sim. Então, só para a gente fechar, a questão de levar as crianças para o campo, elas passam também por uma preocupação excessiva dos pais com a vontade dos filhos, numa idade em que eles ainda não têm capacidade suficiente para fazer escolhas desse tamanho. Mesmo que tenha 17, 18, 19 anos, se ele mora na sua casa e depende de você, quem decide é o pai e a mãe. Sim. Então, passa também pela questão da autoridade. Deus deu autoridade para os pais para guiarem os seus filhos e não muito cuidado em fazer a vontade do filho contra a sua própria consciência diante de Deus. Então, você não tem que agradar o filho em todos os aspectos. Você tem que fazer a vontade do Senhor em relação a ele em todos os aspectos. Sim. E depois o Senhor vai cuidar do futuro. Não vai ficar revoltado. Se ficar revoltado é pouco tempo. Depois aprende, exatamente. Fica tranquilo. Não se preocupe com a revolta do filho, não. Se preocupe com a perdição dele. Isso. Mas, quanto antes você levar o seu filho para o campo... Tá rindo, porque ficar revoltado tem dois trabalhos. Um de ficar revoltado e um de desficar revoltado, certo? Mas o que nós temos visto na nossa experiência, que tem uma idade que é melhor, evita conflitos. Sim. Uma idade em que a criança está completamente disposta e aberta para ir para essa experiência nova. Vá logo, não fique em Sodoma. Então, aproveita, porque são coisas, são atritos que você vai economizar na sua vida familiar. Sim. Depois que as crianças elas chegam a 12, 13 anos, é uma idade que começa a ficar mais difícil para você levar seu filho para o campo. Mesmo porque eles já estão se adaptando a Sodoma, eles estão gostando. Exatamente, trazendo para si os valores de Sodoma. Por isso vai ficar bem mais difícil. Ló saiu... mais uma vez, muito cuidado com isso aqui, tira do seu filho. Sim. Ló saiu, mas ele perdeu a família. Sim. Perdeu a família toda. Ele saiu e as meninas foram junto com ele. A mulher também ficou no caminho. Mas as meninas estão um pouco se perdendo. Elas se perderam e geraram os piores inimigos de Israel. Então, queridos, Amon e Moabe. Vamos orar a Deus e vamos caminhar no sentido da vontade do Senhor, que Ele vai abrir o mar, né, amorzinho? Sim. Ele é o mesmo, é a vontade dele que você quer fazer. Então não tema. Vá em frente. Nós só temos bons testemunhos na nossa família a respeito disso. E espero grandemente que daqui a um tempo, essas pessoas que estão nos ouvindo, elas possam dar o seu próprio testemunho. E se não for aqui, que seja no céu. Sim. Né, Amazinho? Amém. Então, muito obrigada, viu, filha, pela sua participação. E lembra, hein, filha, para manter o português, todo dia 1 hora conosco, tá? Para a gente treinar. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Tchau, filha. Acho que eu já falei tudo. Um abraço para todos, né? Beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Nós te amamos, viu, filha? Não esqueça disso. Eu também. Tchau, meus queridos, que estão nos ouvindo também. Que o Senhor abençoe.